E hoje nós vamos falar da moto brasileira mais vendida de todos os tempos, a Honda CG, que de tão poderosa, ela conseguiu receber o nome Titan. Então hoje nós vamos falar sobre a história, características e o que mudou dessa moto que está no Brasil desde os idos dos anos 70. Sendo assim, convido você a considerar se inscrever no canal, deixar seu like para nos apoiar, para que possamos criar mais conteúdos como esses no futuro, tá certo? Sendo assim, roda a vinheta! A Honda CG ela é uma moto suburbana de 125 cilindradas fabricada desde 1976 no Japão. Aliás, no Japão ela esteve em fabricação até 2008, sendo que a partir de 1992 ela passou a ser produzida também no Paquistão. A CG foi originalmente produzida no Japão, mas a fonte de exportação da Honda para o mercado europeu e americano acabou sendo o Brasil. E esse detalhamento foi feito a partir de 1985, mas a CG já era produzida no Brasil antes. Só que antes de falar da CG como estrutura, eu preciso mencionar a moto que precedeu a ela, a moto que deu origem à CG. Basicamente, a CG 125, como ela foi criada como um modelo derivado da Honda CB 125, que já era uma moto de extremo sucesso no Japão. A origem da CG, ela se dá porque foi necessária fazer uma alteração no comando de válvulas dela que fez ela se tornar um sucesso. Deixa eu explicar. Necessariamente, a CB125 era uma moto de uso urbano japonesa, mas era uma moto com mecânica aprimorada. Ela tinha um sistema de overhead cams, ou seja, ela tinha o came por cima do sistema de variador do motor. Na prática, a CB125 ela era um motor monocilíndrico de 122 cilindradas que tinha uma árvore de came sobre os cilindros. Basicamente era isso. E então, quando foi lançada a CG, ela foi lançada para mercados onde a população, o comprador de moto, o utilizador de moto, não tinha muito apreço por fazer as manutenções preventivas. Então, ao invés de utilizar o sistema com árvore de cames acima, foi efetuada a alteração que garantiu a essa moto um nível de robustez absurdo e que surgiu para ela, que acabou dando para ela, posteriormente, o nome que ela herdou no Brasil e que fez tão bem, e que a defendia tão bem, que é o nome Titã. Então, necessariamente, a explicação é simples. A CG ela é uma moto derivada da CB 125 e a alteração está nas partes mais elevadas do motor. Explicando bem, o motor da CB 125, por cima do cabeçote, o comando de válvulas, era um sistema com árvore de came. A Honda detectou que esse motor, o OHC, 125 cilindradas, ele tinha uma falha grave que era, ele desgastava todos os rolamentos da árvore de cames se a manutenção preventiva, ou seja, se as trocas de óleo fossem omitidas. Em busca disso, a Honda japonesa ela já estava procurando uma maneira de criar um produto que fosse robusto o suficiente para países em desenvolvimento, vamos dizer assim. Porque eles já tinham essa noção de que nesses países, por exemplo, Índia e Brasil,
os pilotos, os donos, os proprietários ou propriamente quem trabalhava com a moto não tinham essa relação de dar as manutenções preventivas. Logo, eles procuraram criar um novo sistema no cabeçote do motor para que esse desgaste dos rolamentos não existissem mais. Portanto, eles trocaram o OHC, que é o Overhead Camis, para OHV. E esse OHV é o Overhead Valve Suspense, ou OHV. Significa necessariamente o seguinte: ao invés das válvulas estarem sendo ativadas por uma árvore de camis, que eu vou deixar a imagem na tela, no OHV elas são movidas, elas são palhetadas através de varetas. E daí surgiu o famoso nome CG125 varetada. Quando você colocou esse sistema OHV na CG125, você acabou criando um motor que ele praticamente é um tanque de guerra, uma barreira intransponível para a destruição via atrito, mesmo quando você consegue omitir, quando você se torna relaxado com as trocas de óleo. E por isso essa moto se tornou a moto mais vendida da história do Brasil, e por isso também, até a data de hoje, estamos em 2023, essa moto ainda é vendida em alguns lugares. Por exemplo, no Paquistão, a Atlas Honda ainda vende a CG125. Na África do Sul, a CG e a CB125 se tornaram ACE 125CB ou ACE 125 Casted Wheels. E as duas são, a Casted Wheels é a CG 125 e a CB, né, ela é ainda a ACE 125 baseada na CB. Então uma é com sistema OHC, que é a CB, a outra é com sistema OHV, que é a Casted Wheels, a ACE 125, mas no manual da Honda ela ainda aparece como CG, e eu vou deixar a imagem na tela no manual para vocês verem como é que funciona. Então, só para tornar a CG 125 mais palpável para mercados onde o costume de fazer manutenção preventiva não era muito comum, a Honda fez algumas alterações importantíssimas. Dentre elas, a já mencionado o OHV, mas também a entrada de um filtro de espuma lavável e um sistema de corrente de comando totalmente fechado, que impedia totalmente que houvesse a descalibração do cilindro. Agora, nós vamos contar a história da CG no Brasil. Então essa vai ser a história da Honda CG no Brasil, tá? Desde 1973, ela era importada do Japão ainda no modelo CB125. Essas motos são raríssimas. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha uma CB125. Mas voltando à CG, a primeira geração da CG começou a ser fabricada no final de 1976, lá em Manaus, e ela então é a primeira moto Honda made in Brasil. Essa moto ela esteve sendo fabricada sem praticamente nenhuma alteração até 1982, sendo que em 1978 ela ganhou uma nova suspensão dianteira, ou seja, ela durou 6 anos ininterruptos sem nenhuma alteração. E assim, em 1981, também já tinha sido lançada a primeira CG a álcool, aliás, que foi a primeira moto da Honda no mundo a ser movida com combustível vegetal. Aí em 1983 veio a primeira mudança relativamente grande de visual, mas não só isso, ela também passou a receber no carburador um sistema que a Honda chamava de Eco, e ele
tratava de reduzir ainda mais o parco consumo que a CG já tinha. Em 1985, um ano após eu ter nascido, a CG também recebeu um câmbio de 5 marchas. Em 1988, surgiu a primeira versão profissional da CG, a Honda Cargo. E em 1989 surgiu a terceira geração da Honda CG e também a incorporação da Today, que foi uma moto que já foi melhorada e depois de 2 anos já tinham mais de 70 alterações no chassi, 60 e tantas alterações no motor, que deixaram a CG ainda mais robusta e mais capaz. E nessa geração também tivemos a alteração que eu posso chamar de mais importante na parte do sistema elétrico da CG, porque ela deixou de ter o platinado e passou a ter o famoso CDI. Então chegamos à quarta geração da Titan, que começou a rodar em 1994. É a Titan que ela já começa a se aproximar no design do que nós tivemos até hoje. Porque basicamente, se você olhar uma Titan 2023, você vai estar vendo a herança genética da Titan 1994. E sim, é nessa geração, é em 1994 que a Honda adota o nome Titan, que a Honda passa a ter entre as suas 125 uma moto topo de linha. Então, para fazer tudo isso, a Honda fez mais de 90 alterações, tanto em motor quanto em chassi, e também foi colocado já um conjunto de embreagem muito mais robusto, e também já teve a primeira evolução técnica de freios nessa moto, que passou a ter freio a disco na dianteira na sua moto topo de linha. Aliás, devo mencionar que até hoje a CG só tem freio a disco na dianteira, não tem freio a disco na traseira. No ano de 2000 veio a quinta geração da CG. Ela, na verdade, a meu ponto de vista, a Honda encara como uma quinta geração, mas para mim, necessariamente, a CG ela passou mais por um retrofit, no qual ela é incorporada melhorias, ela é melhorada, enquanto a estética não se altera tanto. E essas melhorias elas começam a trabalhar melhor. Também é nessa geração que durou até 2003 que são inseridos as denominações que eram Titan KS, que era com partida pedal, ES com partida elétrica e freio a disco, e KSE, que tinha partida elétrica pedal. Essa não foi uma evolução tão grande, mas é uma evolução bastante razoável em relação à quarta geração. Então nós chegamos à sexta geração da CG. Em 2004, e essa é uma geração que durou até 2009, aí sim nós tivemos alterações relevantes na estética da moto, no quadro, ela parece mais esguia, ela parece mais robusta, e também é nessa versão que entra os motores de 150 cilindradas para equipar somente a Titan, e enquanto o motor 125 ele volta para equipar um modelo novo da CG, que é a CG Fan. E também foi nessa época que para mim surgiu a CG mais bonita de todos os tempos, que é a CG 150 Sport. Aquela moto, apesar de não ter freio a disco na traseira, ela era simplesmente a Titan mais bonita que tinha. Eu vou procurar para ver se eu acho a foto, mas ela vinha, por exemplo, numa tonalidade de amarelo que era inacreditavelmente linda. Essa geração da Honda ela foi demais. Então nós chegamos à sétima geração da CG. É a geração que começa em 2009 e dura até 2013. Essa geração, ela infelizmente, ela deu upgrade de muitas coisas na Titan. Por exemplo, os carburadores foram eliminados e foram trocados pela injeção programável, a famosa PGM-FI ou PGM-FI, correto?
Porque nessa geração da Honda, ela já teve que se adaptar às normas Euro 3, e nas quais as regras para consumo de combustível tinham que ser aprimoradas. Então, só para se ter uma ideia, a 125 ela já também ganhou um upgrade e passou a voltar a ter o motor OHC, ou seja, com as câmaras, com árvore de câmeras sobre a câmera, ao invés de manter o sistema varetado, que era mais robusto. Então daí para frente foi possível, por exemplo, com a introdução da PGM-FI, que a Titan passasse a ser flex. E aí surgiu, por exemplo, a Titan Mix. Porém, quando esse motor ele passou a ter o sistema OHC ao invés de OHV, ele passou a ser um motor menos robusto, menos resistente. E não foi por vontade da Honda, foi por força de lei, foi por força de regulamentação. E aí nós temos a 8ª geração da CG que, enfim, ela durou de 2013 a 2015, e aí veio FAN, ESKS, ESD, CG FAN 150E, ESDI, CG 150 Titan, que também era ESD ou EX, e também a Cargo, que foi oferecida com motores 125 ou 150 Flex. Nessa geração, aliás, que a Honda começou a utilizar o sistema de freio CBS. Todo mundo sabe minhas críticas que eu tenho ao CBS, eu acho que é uma tremenda de uma porcaria, mas também nasceu nessa geração a CG mais simples de todas, que era a CG Start. E chegamos na 9ª e última geração da CG, que chega de 2015 e vem até 2022. É a CG na qual é inserido o motor de 160 cilindradas para todos os modelos e todas as versões. Não existe mais 125 ou 150 na linha da CG. Também, nessa versão, foram feitos aprimoramentos totalmente técnicos. Até mesmo em 2017, quando chegou a suspensão SFF, que eu vou explicar novamente depois o que é isso, mas basicamente ele consegue ser um agulhado, né, um fork de funções separadas. Também ela teve já uma criação de uma nova moldura para o farol com as bananas laterais. É uma moto que passou até asas laterais no caso do seu tanque. É uma moto que ela mudou infinitamente bem para a estética. A estética da CG ela se tornou muito melhor do que ela sempre foi. Em compensação, aí é uma crítica pessoal minha, tá? Os motores de 160 cilindradas da Titan hoje, eles não chegam aos pés dos motores 125 das Titãs que rodaram até 2009, por exemplo. Os motores varetados, eles sempre foram mais robustos, eles sempre aguentaram mais pancadas, eles sempre levaram muito mais tempo para você precisar fazer uma retífica. Tanto que hoje em dia, nós estamos falando do começo de 2023, você procura uma CG 125 em qualquer locatário de venda, Web Motors, OLX, você sempre vai encontrar a CG 125 no mesmo ano, com o mesmo valor ou até mais caro, por exemplo, do que a CBX 250 Twister da mesma época, por causa do tamanho da robustez daquele motor 125, mesmo sendo uma moto infinitamente inferior à CBX 250 Twister. A Titan dessa época ela é muito mais valorizada hoje. Aliás, é uma das motos usadas que eu consideraria comprar para trabalhar, porque, como eu já tinha dito, a moto é um verdadeiro tanque de guerra. Essa é uma breve história da Honda CG, da Honda CG no Brasil, e um dos motivos pelos quais essa moto se tornou realmente a moto mais vendida da história do Brasil e porque ela conseguiu carregar portentosamente por tanto tempo o nome Titan. Haja vista que hoje ela é Titan só no nome, mas ela ainda é uma Titan.
Então, galera, se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, vai me ajudar a crescer e a criar mais conteúdo interessante como esse. Sendo assim, um forte abraço e até a próxima.